Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Tributário. Vamos tratar hoje sobre um tema importantíssimo, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, preste atenção aí, porque é uma matéria que cai muito em provas e é importante você anotar e aprofundar os seus estudos. Bom, primeiro, que as limitações constitucionais ao poder de tributar têm uma razão lógica, porque se não tivéssemos limites para o Estado ia querer arrecadar o máximo possível do seu contribuinte. E aí, nós poderíamos trazer uma situação de perda completa da disponibilidade financeira do contribuinte, patrimonial. Não, isso não pode acontecer. Isso seria um verdadeiro confisco. Então, a Constituição trouxe possibilidades, trouxe restrições, possibilidades para o Estado e impossibilidades também no campo tributário. E essas impossibilidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, o Estado não pode arrecadar de qualquer maneira, não pode arrecadar o quanto que quiser, tem limites na Constituição. E andou muito bem o Constituinte em colocar esses limites no seu texto, porque senão o legislador infraconstitucional alteraria facilmente essas limitações para atingir o patrimônio do contribuinte. Então, andou bem colocar essas limitações na Constituição. E essas limitações, pessoal, elas são dadas de duas ordens. A primeira maneira, essas limitações foram trazidas como princípios constitucionais. E no segundo ponto, como imunidades. Então, a gente vai ver, no primeiro tópico, princípios e depois imunidades. E os princípios constitucionais tributários, que trazem limitações a esse Estado e esse poder de tributar, eles estão previstos no artigo 150 da Constituição. E o primeiro deles é o princípio da legalidade. O que vem a ser o princípio da legalidade tributária? Nada mais é do que, se não tiver lei estabelecendo ou instituindo o tributo, não pode este ser cobrado nem fiscalizado do contribuinte. Então, é aquela máxima, nulo tributo sine lege. Não há tributo sem lei. É a mesma lógica do direito penal. Não há crime sem lei que o defina. Então, para o direito tributário, a mesma forma, não há tributo sem lei. É o princípio da legalidade. É óbvio, né, pessoal, que a legislação tributária pode ser medida provisória, em alguns casos, né? E também a legislação tributária, no campo do direito material, de cobrança de tributo, daquilo que tem que ser arrecadado, só pode ser através de legislação tributária. Mas, quando se tratar de procedimento no âmbito da Receita Federal, por exemplo, você vai verificar que tem instruções normativas para dizer como que vai ser arrecadado, né? Como que é a estrutura da Receita Federal. Isso são normas procedimentais que pode ser por ato normativo, né? Ato administrativo. Então, esse é o princípio da legalidade tributária que está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos Estados e Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O segundo princípio, pessoal, importantíssimo para o direito tributário, é o princípio da irretroatividade da lei tributária. O que vem a ser esse princípio? Ora, se uma lei tributária é criada hoje, aumentando um tributo, ela não pode atingir a fatos do passado, porque olha o prejuízo, olha a insegurança jurídica para o contribuinte. Isso é a mesma aplicação que é trazida para o direito penal. Se naquela data que foi realizado o fato, não tinha crime, então não pode ter uma lei posterior atingindo aquele fato do passado para dizer que é crime aquele fato do passado ou que deve pagar tributo aquele fato do passado. Então esse é o princípio da irretroatividade da lei tributária para trazer segurança jurídica aos contribuintes. Bom, importante dizer que nesse princípio da retroatividade tributária há exceções. Quando a lei tributária for mais benéfica ao contribuinte, aí sim essa lei poderá retroagir em benefício do contribuinte. Bom,
Uma outra importância, além disso, leis procedimentais, né, que tragam procedimentos, né, para fiscalização, podem também retroagir. Um outro princípio, um terceiro, pessoal, que traz um limite ao Estado, é o princípio da anterioridade tributária. O que vem a ser o princípio da anterioridade? Ora, temos que dar um prazo para o contribuinte, em alguns casos, para ele se programar. Porque imagina, se você aumenta um tributo na data de hoje e já quer cobrar no mesmo dia esse aumento, é possível? Como que ficará o contribuinte? Bom, em alguns casos, é possível. A majoração de alíquotas por decreto do presidente da República, que é até uma exceção ao princípio da legalidade tributária, em alguns tributos, principalmente tributos setoriais, que tem tudo a ver com a economia, função extrafiscal do tributo. Nós vimos que o tributo não é só para arrecadar, mas para regular a economia. Um exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis. Mediante decreto do presidente da República, a alíquota poderá ser majorada. Então, isso não é princípio da legalidade. Essa anterioridade não existe, é uma exceção. Então, pessoal, o princípio da anterioridade é para não trazer surpresas, mas em alguns casos não tem jeito. A Constituição permite, em alguns outros tributos. E o princípio da anterioridade tributária se divide em dois, pessoal. O princípio da anterioridade anual, que é aquele onde o prazo, uma vez instituído ou majorado o tributo no ano de 2020, ele só poderá ser cobrado no ano de 2021. O exemplo, imposto de renda. Se majorar a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 35%, essa alíquota só poderá ser aplicada no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte. É o princípio da anterioridade anual. Outra espécie do princípio da anterioridade é o princípio da anterioridade nonagesimal, que vem a dizer o seguinte, alguns tributos vão ter que respeitar o prazo de 90 dias. Então, por exemplo, as contribuições sociais, uma vez havendo majoração, tem que respeitar o prazo de 90 dias para a cobrança. É o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, né? Isso está previsto no artigo 150, inciso 3. É vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Esse é o princípio, né, da irretroatividade. Da anterioridade anual, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse é o princípio da anterioridade anual. Letra C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse é o princípio da anterioridade nonagesimal. Bom, outro princípio importante, pessoal, para mencionarmos aqui, é o princípio da igualdade tributária. Aquele aprendizado que vocês já tiveram em outras disciplinas, e que o princípio da igualdade é a igualdade material, de tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, isso também se aplica ao direito tributário. Então, mas Rodrigo, como isso se aplica? Ora, aquele que ganha mais vai pagar mais tributo. O que ganha menos vai pagar menos. E esse princípio da igualdade tributária é um corolário do princípio chamado capacidade contributiva. Ou seja, o contribuinte que tem mais capacidade de contribuir, ele vai ser cobrado com alíquota maior. Exemplo, imposto de renda, onde as alíquotas variam de 7,5% até 27,5%. Em governos passados já se falou em aumentar para 35%. É possível isso? Sim. Né? É o princípio da capacidade contributiva, o princípio da igualdade tributária. Um grande exemplo é o imposto de renda. Importante dizer que o artigo 145, parágrafo 1º, fala que pode ter alíquotas diferenciadas em determinados casos, principalmente nos impostos classificados como impostos pessoais. O que são os impostos pessoais? Aqueles que incidem sobre determinada pessoa, sobre a renda de determinada pessoa. Esses impostos, essa classificação dos impostos pessoais,
se diferencia da classificação dos impostos chamados reais, que são aqueles que incidem sobre determinadas coisas, como, por exemplo, o imposto sobre produtos industrializados, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai incidir sobre mercadorias. Então, esse é o princípio da igualdade tributária, né? E é interessante dizer também, dentro desse princípio da igualdade, de alíquotas diferenciadas, isso é possível, Rodrigo? Sim, né? Pelo princípio da capacidade contributiva. E, além disso, pelo princípio chamado, pessoal, princípio da progressividade. Quando a gente fala que alguém está querendo progredir na vida, a gente está falando que a pessoa está querendo subir degraus na vida. E progressividade nada mais é do que aumento de degraus, aumento de alíquotas. Isso é possível para os impostos classificados como pessoais. Onde que está isso, Rodrigo? No artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. 145, parágrafo 1º. E é importante dizer que a Constituição fala, olha, para os impostos reais também é possível o princípio da progressividade, mas como exceção, só se tiver previsto na Constituição. E quando vai estar previsto na Constituição essa possibilidade da progressividade para os impostos reais? Quando se tratar do ITR, Imposto Territorial Rural, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que vai trazer uma possibilidade, pessoal, de alíquotas diferenciadas em determinados casos, principalmente para dar cumprimento à função social da propriedade. No ITR, para combater propriedades improdutivas, latifúndios, e no IPTU, para combater imóveis que não estão sendo utilizados. Então, por exemplo, imagina um bairro onde o dono dos terrenos ele só quer especular, ele não quer vender terreno nenhum, não quer construir, ele não capina o terreno, então pode ser instituído um IPTU progressivo, com alíquota maior sobre esse contribuinte, esse cidadão. Bom, interessante dizer também um outro princípio, pessoal. Então falamos, princípio da legalidade, da retroatividade da lei tributária, da anterioridade que se divide em anual e nonagesimal, e vamos falar do princípio da igualdade tributária, que nós falamos, que também é um corolário do princípio da capacidade contributiva, princípio da progressividade, e agora um outro princípio é o princípio da vedação ao confisco. Bom, sabemos todos, pessoal, que o artigo 243 da Constituição traz uma possibilidade de expropriação do patrimônio do cidadão quando se tratar de plantação de drogas em sua propriedade e quando se tratar de trabalho escravo. Então, se verificar uma dessas duas hipóteses, a União poderá expropriar aquele patrimônio. No entanto, a regra é que o Estado não pode absorver completamente o patrimônio do cidadão ou tirar a sua renda. Esse é o princípio no campo tributário da vedação ao confisco. Então, vamos imaginar, se o cidadão ganha R$10.000 por mês, é possível que o Estado se apodere de R$9.500 esse cidadão? Isso seria vedação? Isso seria um confisco? Isso seria vedado pelo sistema tributário nacional? Sim, é vedado, não pode. Então, temos que ter razoabilidade, proporcionalidade, né, ao tributar. E isso é uma previsão do princípio da vedação ao confisco, que está descrito no artigo 150, inciso 4 da Constituição. Utilizar o tributo com efeito de confisco. Isto é proibido. Bom, um outro princípio importante é o princípio da liberdade de tráfego. É o princípio da liberdade de tráfego. Olha, o direito tributário, ele não pode impedir o direito de ir e vir das pessoas, o direito de locomoção. E, portanto, pessoal, a questão dos pedágios, muitos perguntam, isso é uma restrição ao direito de ir e vir? Ora, nós vimos na aula sobre as espécies tributárias, quando falamos de taxas, que as taxas se diferem dos pedágios e se diferem do preço público, das tarifas. E o pedágio, ele é cobrado por concessionárias, por empresas privadas. Então, pessoal, não é uma restrição ao direito de ir e vir o pedágio. Até mesmo porque, nos seus contratos,
a ideia é que haja previsão de vias alternativas para a passagem do cidadão. Então, portanto, você teria o direito de ir e vir, né, assegurado. Então, não violaria o pedágio, né, o princípio de liberdade de tráfego, até mesmo porque pedágio não é tributo. Porque nós vimos que taxa é uma coisa, tarifa e preço público é outra, pedágio também é uma espécie de preço público, não seria, né, tributo. Bom, importante dizer também um outro princípio, pessoal, que é o princípio importantíssimo da seletividade. O que é o princípio da seletividade? Nada mais é do que você selecionar em alguns tributos, por exemplo, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, onde a tributação vai incidir sobre produtos. É você selecionar alguns produtos essenciais e colocar uma tributação menor. E selecionar outros produtos que sejam supérfluos e colocar uma tributação maior. Então, vamos dar um exemplo. Imagina os produtos da cesta básica. A tributação deve ser menor, porque esses produtos estão relacionados à dignidade da pessoa humana, à sua sobrevivência, à sua subsistência, ao mínimo existencial. Agora, cigarro, bebida alcoólica e outros itens não podem ter uma tributação pequena, até mesmo para coibir a utilização, o uso desses produtos que vão trazer um problema de saúde pública. Então, esse é o princípio da seletividade. Alíquotas maiores para produtos menos essenciais ou supérfluos e alíquotas menores para produtos básicos ao cidadão. Bom, um outro princípio importantíssimo, pessoal, que nós podemos dizer aqui, é o princípio da não cumulatividade. O que vem a ser esse princípio da não cumulatividade? Ora, tem dois impostos, pessoal, em que eles ocorrem, a tributação ocorre sobre várias cadeias da produção. Um exemplo é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o outro é o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Bom, o produto vai passando em várias cadeias, por exemplo, a matéria-prima, chega à fabricação da peça, a peça vai para a montadora manda o carro para uma outra montadora, e essa outra montadora manda para a concessionária para chegar para o consumidor final. Imagina, toda a saída dessa mercadoria, nessa cadeia, vai ser utilizada uma tributação de IPI. Mas aí, por exemplo, na primeira cadeia, tributou-se o IPI. Na segunda cadeia, seria justo tributar o IPI novamente, 100% integral? Resposta, não. Então, vamos trazer um princípio da não cumulatividade. O que é não cumulatividade? Não podemos somar o que foi pago de IPI na cadeia anterior. Então, o que vai pagar na nova cadeia, nós temos que descontar o que foi pago na cadeia anterior. É não acumular, princípio da não cumulatividade, é não somar. E aí, muitos falam, olha, cada saída de uma mercadoria terá um débito de IPI. Então, a mercadoria vai sair da indústria, já foi industrializada e está saindo dali, uma tributação de IPI. Então, a cada saída, um débito de IPI. A cada entrada na nova cadeia de produção, um crédito de IPI. Por que um crédito de IPI? Porque vai ter que ser descontado nessa produção o que foi pago de IPI anteriormente. E esse é o fenômeno chamado de creditamento. A cada saída de mercadoria, um débito de IPI, e a cada entrada, um crédito de IPI que vai ser descontado, né, na nova saída. Esse é o fenômeno do creditamento. E tem várias discussões jurídicas, tá, pessoal? E a principal discussão jurídica é o seguinte: pode ter o fenômeno do creditamento se na operação anterior não teve tributação, e a gente vai falar de imunidade, isenção, que a gente vai ver nas próximas aulas? A resposta: não pode, porque senão seria creditar algo que não foi pago na cadeia anterior. Bom, vamos passar para as perguntas, pessoal. Encaminhem as perguntas, estudem os manuais, o Eduardo Sabag, Ricardo Alexandre, Leandro Pausen e tantos outros aí, Luciano Amaro, que vão tratar especificamente dos princípios tributários, que caem muito em prova. Então, essa foi a aula de princípios tributários. Conto com você na próxima aula, onde traremos um outro limitador ao poder constitucional de tributar,
que são as imunidades tributárias. Ok? Conto com você. Até a próxima aula.